Oi gente, meu nome é Débora Sena e na aula de hoje eu tô pagando a minha língua, essa que é a grande verdade. Eu trouxe aqui ó, uma mega tendência, né, que as pessoas estão super usando, que foi uma febre nos anos 90 e eu era pequena. E quando eu entrei na faculdade de moda eu falava, tem uma coisa que eu nunca vou fazer, que eu nunca vou usar, é essa tal dessa pochete, né gente? Fala sério, como é bizarro, como é feio e como eu falava mal dessa pochete. E onde estamos nós hoje, agora, nesse momento, fazendo uma pochete e no fim, achando lindo e achando que ficou até que estilosinho, bacana, acho que tá combinando comigo. Então, na aula de hoje, eu vou te ensinar a fazer essa pochete aqui. Essa peça, ela é um desafio, porque pra não ter que usar o viés, eu fiz de um jeito embutido o acabamento, mas é um pouquinho diferente, talvez você tenha um pouco de dificuldade, talvez não, eu espero que não. Eu te desafio a fazer essa peça numa estampa bem linda, colocar lá no seu Instagram, já coloca o preço embaixo, faz uma foto daquelas lindas e bem comerciais, porque, fala sério, tá uma peça bem comercial e muito fácil de fazer. E aí depois você vem e me conta qual foi a sua experiência com ela. Lembrando que o molde em tamanho real e o e-book com as medidas da peça, caso você não tenha impressora, estão aqui na descrição e aí você vai conseguir fazer essa peça tranquilamente, eu acredito. Se você ainda não me segue no Instagram, o link tá aqui embaixo também. Eu espero lá pra gente conversar um pouquinho mais. Já curte esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito e deixe seu comentário aqui embaixo. Então bora pra aula! Então vamos começar aqui, ó, só pra mostrar. Então eu cortei a parte de fora, né, da pochete, nesse sintético. É um sintético mais fininho, tá, gente? Então, ele é bacana, ele é encorpado, mas ele é fino. Então, eu acho bem bacana pra dar o acabamento que eu quero que dê na peça. É sempre bom identificar esse tipo de espessura na peça, tá bom? Antes de fazer, pra que você não fique com uma peça muito grossa e muito pesada, mas também que não fique uma peça muito molenga. Se for fazer em tecido, lembrando que se for fazer em tecido, sem problema nenhum, faz lá um matelassê com manta, pode dublar o tecido também, que fica muito bacana. Então, vou começar aqui, reservar essa parte de baixo, e vou começar aqui pela tampa, tá? Vou colocar o zíper na tampa. Simples, muito simples, tá? Como trata-se de uma peça arredondada, o ideal é sempre prender mesmo, tá? Com um grampinho, se for tecido pode colocar com um alfinete, sem problema nenhum. Então, já tô colocando aqui, tá? Direitinho o zíper. Se você quiser cortar ele um pouquinho maior ou ver direitinho o tamanho pra comprar um do tamanho certinho, no problems, tá? Sempre lembrando que, tá? Essa parte aqui que vai ficar aparente, ó, tá? Ela tem que estar virada pra parte estampada do tecido, tá? Ou do sintético. Como é uma parte redonda, eu vou primeiro costurar e depois eu vou aplicar o forro. Tá? Vamos lá ver como é isso, mas é muito simples, muito parecido com os outros tipos de zíper que eu coloco aqui no canal, nas outras peças. Se você tem acompanhado, você não vai sentir muita diferença. Aqui como fica, tá? E aí, por cima aqui disso que eu fiz, eu vou colocar o forro. Igual, como o forro já é arredondadinho, sem problema nenhum. O bom é que já colocou o zíper, você pode, sempre nos cantinhos arredondados, dar um pequeno pique, tá? Que daí ele abre o que tava reto. E aí ele vai se amoldando ali aquela curva e vai ficando muito melhor, muito mais simples de fazer essa costura. E fica muito mais bonito também no final, tá? Piquezinhos bem pequenos. Agora eu vou costurar o forro por cima. Você pode fazer uns piques, né, agora na curva inteira, tá? Ó. Ou tirar esse excesso de tecido, de material, pra que aqui na hora que você virar, ele fique lindo, tá? Bem acabadinho, bem arredondadinho. Que no meu caso sobrou um pouquinho, pode acontecer, porque o tecido às vezes de baixo ele dá uma cedida, né? E aí acontece mesmo, não tem problema. Você corta aí o excesso, se tiver tudo bonitinho por cima, né? Só cortar o excesso.
Aqui, ó, nesse momento, antes de fazer o pesponto da tampa, eu vou só colocar, ó, a parte de cima, ó, do fundo, né? Então, essa parte retinha, eu vou unir aqui, ó, a esse finalzinho da tampa, tá bom? Antes de a gente fazer o pesponto. Pra ver direitinho, ó, eu costurei só forro com forro, tá? Ó. Não costurei com a tampa, então ela tá aberta ainda. Então só o forro com forro e vai sobrar um pouquinho aqui de cada lado, sem problemas, tá? Agora eu vou passar o pesponto, unindo a tampinha aqui, tá? Aí, e também não pode pegar essa parte, tá? Só o forro mesmo, só a parte da tampa. Levanta tudo, coloca a parte de trás pra trás, tá? E vamos lá. Agora, eu vou colocar o zíper, a gente vai fazer exatamente o mesmo processo, só que naquela parte da frente, que é essa parte aqui, ó, tá? Ela é um pouquinho maior, ó, tá? A estrutura dela. E o zíper tem que dar certinho, então eu vou fazer exatamente o que eu fiz lá no começo, lembra? Vou colocar o meu zíper aqui, vou ir prendendo. Se o seu molde tiver aí com os tamanhos certinhos, ó, ele tem que dar certinho, tá? Então, é sempre bom fazer essa conferência antes, tá? O zíper, então essa parte arredondadinha tem que dar exatamente essa parte aqui. E vou fazer a mesma costura que eu fiz lá na tampa, tá? Primeiro aqui e depois eu vou colocar o forro, beleza? Se você quiser mexer aqui, ó, o carrinho do zíper, você deixa a agulha enfiada, tá? É sempre uma dica boa de dar. E anda com o carrinho aqui, ó, tá? Pra você não passar a agulha do lado do carrinho. Cheguei perto aqui, ó, do carrinho do zíper e eu coloco ele para um outro lugar. Faço o mesmo processo, tá? Então, sempre para você não perder a costura, você mantém a agulha enfiada no tecido aqui, tá bom? Da mesma forma que eu fiz na tampa, agora sim, né, posso aplicar aqui o forro da mesma maneira. Vou colocar ele por cima e vou costurando. E eu já faço o pesponto dessa parte de baixo também, tá? Então, coloca essa parte de trás pra trás. Se você quiser, ó, preferir, pode puxar direitinho, ó. E prender aqui, ó, com grampinho. Prendendo embaixo. Dessa maneira, ó. Ele vai ficar bem lindo.
Então agora eu já vou pra parte da alça, já vou preparar essa parte pra eu já deixar ela meio embutidinha lá, e aí ela já precisa estar pronta. E aí eu vou usar esse fecho aqui mesmo, né, que é o mais style, um fecho de mochila normal, de plástico. Eu achei até numa loja, assim, bem tranquilo, acho que vocês acham aí na cidade tranquilamente. E um lado, esse lado aqui, ó, eu vou colocar, tá, como se fosse um porta-alça, né? Uma partezinha bem pequena, tá? Então, geralmente eu faço com 10 centímetros, tá? E eu vou colocar de um lado e do outro lado eu só vou colocar a alça, tá? Porque essa outra parte, ela vai ficar lá na outra ponta da alça. Então eu vou reservar agora, depois a gente pensa nela. E aí, do outro lado eu vou colocar direto a alça. Vamos lá. O que eu tô fazendo, né? Você pensa, ai meu Deus, e agora? E aí, você vai ver que no molde tem essa partezinha assim, ó, tá? Isso daqui é o acabamento aqui lateral, ó, da pochete. E ele vai aqui, ó, tá? Só pra você entender exatamente o que é o que, tá? Então, essa parte da frente e essa daqui vai na lateral. E aí, como que eu tenho que fazer? Eu vou colocar a minha alça, eu quero que ela saia daqui, ó, né? Correto? Então, eu vou virar agora aqui o avesso. Vou colocá-la aqui dentro, tá? Ó. Vou colocar e vou prender pra você conseguir olhar direitinho. Opa. Tá? Então, esse biquinho aqui, tá? Aqui tem a lateral da pochete. E aqui esse biquinho tem que ficar pra baixo, tá? E aqui a lateralzinha, onde eu vou incluir a alça, beleza? E aí eu vou passar aqui uma costura, tá? Deixando essa partezinha aqui aberta, tá? Então eu vou passar uma costura nessa reta aqui, vou fazer a volta e até o biquinho. E vou deixar essa parte maior aberta. Vou cortar aqui, ó, os cantinhos, tá? Pode cortar bem mesmo. Daí fica bem lindinho na hora de virar. Vou virar. Por isso é bom não usar um sintético muito grosso, tá? Pra essas partes aqui. E aí ele vai ficar, ó, dessa maneira, tá bom? E aí eu vou finalizar fazendo um pesponto, deixando essa partezinha aberta mesmo. Então eu vou fazer o pesponto aqui em toda a voltinha, menos essa partezinha aberta, beleza? E agora eu vou fazer o mesmo processo, tá? Do outro lado da alça. Então você pode pegar qualquer lado, tranquilamente, e fazer exatamente o mesmo processo. Assim ficou melhor. Então, agora já vamos começar a ir fechando a peça. Pra isso, eu gosto de travar, tá bom? Aqui, ó, o zíper, tá? Porque se acontecer qualquer coisa, como é uma peça curva, né, ele pode abrir o zíper de tanto a gente puxar pra lá e pra cá. Então, você pode passar uma costurinha de segurança aqui e aqui. Cuidado com o zíper que você estiver usando, tá bom? Então, se você tiver dificuldade, vai fazendo com o volante da máquina, com calma, não tem problema. Não precisa passar que nem o meu aqui, com retrocesso. Eu sei que esse zíper não vai ter problema, principalmente se você estiver usando um zíper de metal, tá bom? Prontinho, agora vou pegar aqui, ó, a outra parte de trás, né, a parte de fora. E lembra aquela parte que a gente fez lá na frente? A tampinha mais essa parte reta aqui, ó, tá? Então essa parte mais arredondada a gente deixa pra baixo, tá? E aí eu vou fazer igual eu fiz aquela outra parte, tá bom? Só as duas, tá bom? Vamos deixar essa parte aqui soltinha. E aqui, ó, a parte, eu vou puxar o forro pra trás, tá bom? O restante do forro. E vou costurar só essa parte de baixo aqui, ó, tá bom? Se quiser também usar o grampinho, pode, tá? Que ele fica um pouquinho diferente.
tá? Só pra garantir que ele vai casar todo certinho. Às vezes se a gente só vai e costura, a gente pode ter algum probleminha, tá? Mas ele tá aqui, ó, certinho. Agora chegou uma parte um pouquinho mais tensa, né? Mas se você conseguir me acompanhar e chegar até aqui, você chegou nessa parte aqui, ó, tá? E aí aqui tá o sintético do lado avesso. Aqui o meu forro. Esse forro tem que estar solto ainda, tá bom? Tá? Que é o forrinho da parte de trás. E aí, eu vou fazer o seguinte. Você aí também. Vou colocar aqui, ó. Sempre essa parte aqui é pra baixo, tá? Ó, então, eu vou colocar aqui esse porta-alça, tá? Numa lateral. E vou prender. E a outra alça, com o porta-alça também, eu vou colocar toda aqui dentro. Gente, ela tá saindo. Tá? E ó, coloquei aqui também, ó, como ela fica. Tá? A pontinha pra baixo também. E vou prender. E aí, agora que são elas. Eu vou costurar isso daqui, ó. Daqui dessa parte do zíper, ó, tá? Até embaixo. Vamos prender essa parte aqui, tá? Rapidinho, subindo o forro na parte da frente. Lembrando que aqui a gente só tá costurando o sintético mais o porta-alça, tá bom? Então é só pra gente prender. A parte de fora já tá praticamente toda pronta, né? E aí, o que eu vou fazer agora pra embutir esse forro, que ele parece agora um bicho de 7 cabeças, né? Não é. Agora a gente vai pegar do mesmo jeito que ela tava, tá bom? Ó, pelo avesso do forro. E aí, eu vou unir essas duas partes dessa maneira, ó. E vou costurar, tá? De baixo pra cima. De um lado e do outro também, tá? A única coisa que a gente vai deixar por último é essa partezinha do zíper aqui, ó. Que daí a gente vai costurar todo mundo junto, beleza? Só o forro, tá? Dessa maneira, ok? E aí, a finalização do zíper, sim, aí agora sim, eu vou unir todo mundo aqui, ó. E essa parte aqui do zíper eu vou passar uma costurinha aqui, tá bom? Pra unir todo mundo. Pra verificar que ele está ok. E pra finalizar essa parte, eu vou costurar essa lateralzinha deixando o fundinho aqui, ó, do forro aberto. Só esse fundinho. Então, vou costurar aqui, só o forro, e aqui também.
Ó, e ele vai ficar assim, ó, separado, meio separado o forro do sintético, tá bom? Parece um desafio, olhando pela primeira vez parece muito difícil, na verdade pra mim também foi desafiador aprender, mas eu acredito que você consegue, então não desiste, vamos lá! E você vai ver que vai ficar linda. E agora, olha só, é só hora de virar. E olha que lindeza, sem os aviés. O acabamento todo lindo. Prontinho, ó. O motivo de a gente não ter costurado toda a lateral, você vai entender agora nesse processo, ó. Eu tenho que trazer todo o fundo pra fora pra poder costurar. E se as laterais estiverem costuradas na peça, a gente não consegue fazer esse processo, tá bom? Então, por isso que a gente não costurou ali na lateral. E aí, a gente vai só costurar, ó, colocando as duas partes do forro pra dentro, assim. Fazendo 1 centímetro, mais ou menos. E vamos passar uma costura, tá bom? Da cor aí do forro, bem direitinho. E pronto. E aí a gente coloca pra dentro e tá. Prontinho, ó. Já tá aqui praticamente pronta, ó. E a única coisa que falta é colocar o outro lado do peixe. Eu vou colocar ele já aqui, tá? E aí, vou olhar aqui a minha alça, colocá-la dessa maneira, tá? Essas partezinhas aqui, ó, tem que estar pra cima. E, esqueci uma coisa, muito importante. Eu fiz aqui um passantezinho, tá? Pra ela. Vou pôr primeiro aqui e agora sim. E esse passantezinho, tá? Ele pode estar. Ele vai me ajudar, tá? Não ficar com a alça aqui toda caída e tudo mais, tá bom? Então, ó, essa foi a nossa peça de hoje, né? Pequena, simples, com poucos moldes, mas aí um pouco desafiadora no acabamento, pra que a gente não precisasse usar o viés, tá? Então, isso daí foi um meio bacana que eu achei de não usar o viés. Olha como ela fica por dentro, toda bonitinha, acabadinha. Né? A alça. Então, ela pode tanto ser usada assim, né? Como também na cintura, pra quem gosta, né? Cada um faz de um jeito. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se você gostou, curte aqui, comenta o que você achou. E eu quero ver a sua peça pronta também, viu? Eu te ensino aqui, você costura aí. Até a próxima aula.